Vamos ao item C. Em face do princípio da subsidiariedade, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de impetração de mandado de segurança exclui a de ingressar com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O item C encontra-se incorreto. O examinador está dizendo que a utilização do mandado de segurança ou a possibilidade de utilização do mandado de segurança exclui a possibilidade de ingresso da arguição de descumprimento de preceito fundamental. O item trata sobre o princípio da subsidiariedade para o ingresso da arguição de descumprimento do preceito fundamental. Nós vemos aí o princípio da subsidiariedade, previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882/99, realmente é requisito para a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Significa dizer que o autor precisa demonstrar na sua petição que não existe outro meio processual hábil para atacar o descumprimento do preceito fundamental levado à pretensão através da sua ação. Agora, acontece o seguinte: não é necessário apenas a existência de um meio processual hábil para atacar o descumprimento do preceito fundamental. Não é necessário apenas a previsão legal de uma mera possibilidade de utilização de outros meios processuais. É preciso que o meio processual que vai impedir o acesso ao judiciário através da arguição de descumprimento de preceito fundamental seja um meio processual capaz de neutralizar de maneira eficaz a situação de lesividade que se busca obstar. Embora a arguição de descumprimento de preceito fundamental tenha como requisito o princípio da subsidiariedade, significa dizer que, ainda que eu tenha à disposição um outro meio processual capaz de levar a juízo o descumprimento do preceito fundamental através de um outro instrumento processual, se esse instrumento processual não me der condições processuais de demonstrar ao Poder Judiciário o efetivo descumprimento do preceito fundamental, caso, por exemplo, eu não tenha uma prova líquida e certa do descumprimento do preceito fundamental, no que diz respeito, por exemplo, ao mandado de segurança, o mandado de segurança, ainda que seja possível sua impetração, não obsta a impetração da arguição do descumprimento de preceito fundamental, porque não se torna, neste caso, um meio eficaz para atacar o descumprimento do preceito fundamental, que é o objeto principal da minha pretensão. Então, o princípio da subsidiariedade não existe de forma matemática. A simples existência de um meio processual outro para retirar a possibilidade de ingresso da arguição de descumprimento de preceito fundamental. É preciso que esse meio processual outro, que vai impedir o ingresso da arguição de descumprimento de preceito fundamental, seja um meio eficaz e capaz de levar ao Poder Judiciário, com todas as ferramentas processuais existentes e possíveis, a minha pretensão judicial no que diz respeito ao descumprimento de um preceito fundamental. Portanto, o item encontra-se incorreto. Vamos ao item D. A expressão bloco de constitucionalidade pode ser entendida como conjunto normativo que contém disposições, princípios e valores materialmente constitucionais fora do texto da Constituição Federal formal. O item encontra-se correto e representa, na verdade, resposta jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ao conceito de bloco de constitucionalidade que nós vemos novamente no slide. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ilmar Galvão, explica que o bloco de constitucionalidade é formado por normas materialmente constitucionais que, conquanto não se incorporam ao texto fundamental, ampliam o núcleo mínimo de direitos e garantias nele consagrados, ganhando hierarquia constitucional. Ora, o bloco de constitucionalidade nada mais é do que a possibilidade de se considerar materialmente constitucional uma norma que não se encontra formalmente no corpo da Constituição. A tese é aplicada pelo Supremo Tribunal Federal e, através do bloco de constitucionalidade, normas que não são formalmente constitucionais ou revigoram a aplicação de normas formalmente constitucionais ou servem de base para a declaração de constitucionalidade através dos controles difuso e concentrado do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o item encontra-se correto. E, finalmente, temos o item E. Os tribunais de justiça dos estados, por decisão da maioria relativa de seus membros, podem deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. O item encontra-se incorreto por motivos muito fáceis, na verdade. Nós temos aí a necessidade de analisarmos duas teses apresentadas pela doutrina e pela jurisprudência acerca da possibilidade de existência de ação declaratória de constitucionalidade nos tribunais de justiça. Vamos aos slides.
As duas teses são teses bastante simples. A tese 1, que defende não caber ADC no TJ, diz que não há previsão constitucional para tanto, na Constituição Federal de 88. Também a Constituição Federal de 88 não legitima nenhum autor estadual para a impetração de ação declaratória de constitucionalidade. No caso da tese 2, que defende a aplicação da ação declaratória de constitucionalidade no TJ, os dois argumentos principais são que a ação declaratória de constitucionalidade nada mais é do que uma ação direta de inconstitucionalidade com sinal trocado, e se existe a previsão da ação declaratória de inconstitucionalidade na aplicação estadual, também estaria autorizada a aplicação da ação declaratória de constitucionalidade, e que há previsão de ação declaratória de constitucionalidade em algumas constituições estaduais, sem que isso tenha sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal até o presente momento. Nós temos então duas teses que se contrapõem, uma acerca da aplicação da ação declaratória de constitucionalidade nos tribunais de justiça e outra dizendo que não é cabível. De toda forma, aplicando-se ou a tese 1 ou a tese 2, o item encontra-se incorreto por uma razão muito simples. O item diz que os tribunais de justiça dos estados, por decisão de maioria relativa de seus membros, podem deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. Referida assertiva não é verdade. A passagem do item não é verdade. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal exige para o julgamento de medida cautelar nas ações declaratórias de constitucionalidade a maioria absoluta dos seus membros. E essa paridade precisa ser respeitada pelos tribunais de justiça dos estados, partindo do princípio que você admite a ação declaratória de constitucionalidade nos tribunais de justiça. Caso você seja da tese de que não é possível a ação declaratória de constitucionalidade nos tribunais de justiça, então o item encontra-se incorreto. O item encontra-se, na verdade, duplamente incorreto. Seja por não existir ADC nos TJs, seja porque a maioria exigida para o deferimento de medida cautelar na ação declaratória seja a maioria absoluta e não relativa. Sendo assim, nós temos a finalização da presente questão, tendo como correto o item D. Trata-se de uma questão de direito constitucional que tratou sobre temas específicos de controle de constitucionalidade. Espero ter ajudado na sua preparação para concursos públicos. Para maiores informações sobre os trabalhos da EBEG, sejam grupos, aulas, cursos, acesse www.ebeg.com.br. Obrigado.